Também vós notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, e assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade dos mortos não ressuscitaram. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em todos. De outra maneira, que farão os que se batizaram pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizarem eles, então, pelos mortos, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Efésio contra as bestas, por que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas assim, o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dará o corpo como quer a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma carne é a dos homens, e a outra é a carne dos animais, e a outra é dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e a outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua. Outra é a glória das estrelas, porque uma estrela diferente em glória de uma outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corpo de corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se em corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual é o terreno? Tais são também os terrenos, e qual o celeste, também são os celestes. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, a tua palavra por si produz efeitos, Senhor. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Espírito de Deus, flui segundo o teu querer. Já posso sentir a tua presença. Vem fazendo a tua obra nessa noite conforme a tua vontade. Manifesta-se, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós, religiosamente, cumprimos um dia de comemorar o domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa, o primeiro dia da semana, ele nada tem a ver com a Páscoa comemorada antigamente. O domingo de Páscoa, ela tem a ver com a nossa Páscoa, que é a ressurreição do Cordeiro. O domingo de Páscoa, o primeiro dia da semana, tem a ver com o sepulcro vazio. O maior símbolo do cristianismo é uma tumba vazia, aonde mostra que o nosso Senhor não está naquele lugar. Se Ele estivesse lá, nós estaríamos numa vã doutrina, num vão conhecimento.
A palavra de Deus que Paulo escreve aqui aos Coríntios é uma palavra um pouco complexa, mas na sua simples leitura traz entendimento. Paulo está falando com uma igreja que enfrentava vários tipos de pensamentos. Paulo está falando com uma igreja que estava ali adorando a Deus, mas havia vários tipos de pessoas que pensavam suas doutrinas de maneira diferente. E basta entender uma coisa que é muito importante: eles não tinham a Bíblia formatada como nós temos hoje. Muitas das vezes nós falamos que quando eles falavam da palavra de Deus, nós entendemos que eles tinham um exemplar da Bíblia como nós temos, mas na verdade a Bíblia estava sendo escrita ainda. A carta aos Coríntios em que Paulo está enviando à igreja de Coríntios era uma das cartas que eles tinham em mão para fazer a leitura entre os irmãos e poder falar a respeito do reino de Deus e das coisas do céu. A igreja de Coríntios era uma igreja que estava sendo influenciada por alguns tipos de pensamentos, e um dos pensamentos é que a fé, a religião cristã, ou a fé em Cristo, era simplesmente mais uma religião entre tantas outras que existiam. A religião cristã era uma religião comparada a tantas outras que eles viviam na época. E muitas pessoas estavam dentro da religião cristã, como eles diziam, estavam frequentando a igreja de Coríntios como eles frequentavam, mas como se fosse uma religião comum. Paulo aqui está advertendo, dizendo que em vão seria eles estarem ali se fosse simplesmente para estar envolvidos em uma religião. Em vão seria porque religião ela é formatada por um líder que viveu na terra, pregou um entendimento, trouxe uma elucidação, mas morreu e está morto, sepultado. Esses dias atrás eu recebi o testemunho de um missionário que foi confrontado por um muçulmano. E o muçulmano disse a ele: como é que vocês podem acreditar na sua religião? Porque eu, quando vou a Meca, eu vou lá e encontro a tumba do meu líder Maomé. Lá eu encontro o caixão de Maomé e os seus restos mortais estão lá. Isso me garante que Maomé é o meu líder. E esse missionário olhou para o olho daquele rapaz assim: isso me garante que eu estou na religião exata e verdadeira, porque quando eu vou para Jerusalém, eu vou lá e encontro um túmulo sim, mas o meu túmulo não está com os restos mortais de Jesus. Jesus não está dentro daquele túmulo. No primeiro dia da semana da Páscoa, quando se passou a Páscoa, ele ressuscitou e venceu a morte. Ele me garante que eu não faço parte de uma religião qualquer. Não podemos viver uma vida como se estivéssemos em simplesmente uma religião, não. Nós somos filhos de Deus estabelecidos pela ressurreição de Cristo. E hoje, o primeiro dia da semana, nós estamos aqui para receber ou para celebrar o dia em que Ele trouxe a elucidação da palavra de Deus cumprida em nós, que é Cristo vivo. Ele não está em uma cruz presa, Ele saiu daquela cruz e ressuscitou para que a minha fé e a sua fé fosse uma fé verdadeira, posta em um Deus que está vivo até os dias de hoje. Paulo chega ao ponto de dizer para eles: então vocês estão sendo batizados pelos mortos? Porque era um conceito. Algumas religiões, quando as pessoas iam para a sua religião, se batizavam pelos mortos. E nesse texto Paulo fala: então vocês estão sendo batizados pelos mortos? E eles são confrontados a parar para pensar, porque o cristianismo não é uma religião que faz pessoas andarem seguindo um ao outro sem saber o que estão seguindo. O cristianismo é uma religião que faz você pensar, entender e saber que você está de verdade no lugar certo. Cristianismo não é fazer pessoas marionetes, cristianismo é fazer pessoas pensantes, que descubram a verdade em Cristo Jesus. Paulo então, quando fala isso, põe eles para pensar. E eles podem dizer assim: não, mas batizar pelos mortos, Deus condena aqueles que batizam pelos mortos. E aí Paulo abre um parênteses para dizer assim: então vocês não estão batizando pelos mortos? Se vocês não estão batizando pelos mortos, então vocês estão batizando por aquele que ressuscitou. Vocês não estão presos então em mortos, vocês estão falando de vida. Mas a maior mensagem que Paulo está dizendo aí é que quando Jesus ressuscita, Ele não inaugura uma religião. E muitos, nessa noite, infelizmente,
Usam os púlpitos para dizer assim: Jesus iniciou a religião. Não! O religar da religião é uma coisa que faz com que o homem aqui na terra seja religado por uma instituição a Deus, e de forma alguma existe isso. Antigamente a religião judaica fazia uma ligação por sangue de animais. Quando Jesus ressuscitou, Ele não criou religião, porque Ele não quis religar ao homem por uma instituição chamada religião. Jesus, quando morreu, quando Ele ressuscitou, Ele criou o homem como filho de Deus em relacionamento. Nós não estamos aqui para fazer parte de uma religião, nós estamos aqui para se relacionar com Deus. Quando Jesus venceu a morte, Ele estava dizendo assim: eu venci, porque um dia eu quero que vocês estejam comigo aonde eu vou estar, e eu vou estar com o Pai, e vocês como filhos estarão também juntamente nos ares para adorar ao Rei. Aleluia! Paulo, quando lê esse texto, eu propositalmente li 50 e poucos versículos. Talvez seja a sua maior leitura dessa semana. Mas necessário é entender que Paulo está aqui confrontando pensamentos. E Paulo está aqui estabelecendo a verdadeira festa que se deve contribuir ou que se deve celebrar numa igreja que prega Jesus. Deus é um Deus festivo. Muitas festas se devem fazer no cunho de festa, mas a principal delas é a ressurreição de Cristo. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, a gente podia estar aqui sacrificando o cordeiro que nada serviria. Se você tem acompanhado na internet, na quinta-feira, eles começaram a sacrificar cordeiros, lá em Jerusalém, próximo ao muro das lamentações, para que se iniciasse o ritual da festa da Páscoa. Se você entrar no Google, a festa da Páscoa começa de quinta para sexta-feira, e vai até a semana que vem, são 7 dias. Eles começam a sacrificar cordeiros que alguns judeus que são liberados para isso pela religião deles, receberam o perdão do pecado. Durante a semana toda eles vão fazer um resguardo. Que resguardo é esse? Chamado de festa dos pães asmos. Em meio à Páscoa se comemora a festa dos pães asmos. E eles não podem comer nada com fermento. Tira o fermento. No último dia eles não vão lá para sacrificar. Na semana que vem vai aparecer fotos na internet. Eles vão estar sacrificando um cordeiro. E esse cordeiro recebe o nome de Cordeiro Pascal, ou Cordeiro da Peça. Eles estão acreditando que aquele cordeiro, quando derramar o sangue, vai purificá-los e dar a eles mais um ano de esperança na presença de Deus, em comunhão com Deus, e eles como filhos de Deus. Na verdade, o entendimento não é nem de filho, mas de povo de Deus. Quando eu olho para esse texto, Paulo está dizendo assim: ei, quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele que era o Cordeiro de Deus que foi levado para a cruz, ressuscitando de volta, Ele está dizendo assim: não há mais necessidade de nenhum outro sangue ser derramado para que perdão de pecados venha sobre a humanidade. Ele está declarando que o sacrifício dele foi completo, porque não só ele recebeu todo o pecado, mas para completar, ele venceu a força do pecado, ressuscitando dos mortos. E quando ele ressuscitou dos mortos, ele está dizendo assim: você não precisa mais ficar preocupado com aquilo que ficou para trás, porque quando o sangue de Jesus vem sobre a sua vida, a ressurreição garante que os teus pecados Deus não se lembra mais, e que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo está aqui fixando algo tremendo.
Quando a gente vem para Jesus, não importa como a gente chega. Paulo está dizendo nesse texto que a ressurreição de Cristo fez algo tremendo. Ele fez o velho homem que habitava em mim, que habitava em você, morrer. Olhe para alguém e diga assim: quando você veio para Cristo, o velho homem morreu. Se eu fizer aqui uma entrevista, talvez eu tenha testemunhos de velhos homens aqui que se deixariam pessoas arrepiadas com a história. Pessoas que talvez vieram do alcoolismo, pessoas que talvez vieram das drogas, pessoas que talvez vieram da prostituição, pessoas que talvez vieram de algum tipo de criminalidade pesada, ou talvez pessoas que vieram do pior de todos, que é da religião. Você está rindo, né? Mas a religião é pior que todos. Que está enganando muita gente. Interessante que quando você veio, da onde quer que você veio, quando eu vim, da onde eu vim, e cheguei numa igreja, e levantei a minha mão, aleluia, para dizer que eu acreditava na morte de Cristo, que eu acreditava no sepultamento de Cristo, mas que mais do que tudo isso, eu acreditava que no terceiro dia, Ele ressuscitou. Naquele dia, todo o pecado, como disse Paulo, que estava sobre mim, todo o peso do pecado que estava sobre mim agora, não está mais. Porque o sangue dele derramado na cruz foi suficiente para se entregar diante de Deus, para que todos os meus pecados fossem perdoados. E quando eu aceitei o sacrifício, e principalmente aceitei a ressurreição, Ele ressurgiu em mim com uma nova vida diante de Deus, porque até então eu era uma criatura criada por Deus, uma criatura que talvez estava dominado pelos laços do inferno, mas quando eu vim para Cristo e aceitei a ressurreição, eu ressurgi não mais como criatura, mas ressurgi como filho, e filho por adoção, e filho do Pai, e filho de Deus, e filho herdeiro de Deus, e co-herdeiro com Cristo. Tu és filho de Deus, tu és filha de Deus. Meu Deus. Paulo está aqui lutando para que as pessoas não levem o cristianismo como religião. Porque a religião te coloca como um serviçal. Aleluia. Cristo te coloca como filho. A religião te coloca com meras obrigações para que você tenha salvação. Paulo está dizendo que com Cristo a salvação é pela sua ressurreição. E uma garantia que Paulo está dando nesse texto é tremenda. É que a morte para mim agora não é mais algo penoso. Dá para você imaginar isso? Olha para o teu irmão e diga assim para ele: a morte é só uma passagem. Você não entendeu, eu vou te falar de uma forma mais a ver com o fim de semana. Diga para o seu irmão assim: a morte é a sua Páscoa. Porque o que significa Páscoa, significa passar por cima, passar para o outro lado, passar. Páscoa significa que quando Jesus ressuscitou sendo a minha Páscoa, Ele me deu a garantia que a morte não vai me deter, porque a morte é uma passagem para uma vida eterna, e a vida eterna na presença do meu Rei e do meu Senhor. Paulo, aleluia, esse texto é tremendo. Para fazer uma exegese dele, a gente vai à madrugada aqui.
mas não vou fazer vigília hoje. Mas Paulo é tremendo que ele está dizendo assim: ei, não tenha a morte como seu inimigo. Agora vamos olhar para outras religiões. A morte para alguns, inclusive Paulo enfrentava esse contexto nessa igreja, que a morte para alguns era o final de todas as coisas. Não há esperança após a morte. E se não há esperança após a morte, é uma perca. Porque se eu tenho algum ganho somente para essa vida, se o meu ganho é só nessa vida, a morte é o pior de todos os terrores que pode alcançar o coração de alguém. Paulo está lutando aqui dizendo assim: ei, parem de ficar pensando que é só nessa vida que vocês podem ter algum benefício, porque o homem que espera somente para essa vida é o pior de todos. Porque aí você se transforma numa pessoa obcecada por bens materiais, obcecada por riquezas, obcecada por sexualidade, obcecada por aquilo que afasta o homem de Deus. Mas quando você entende que o que tem nessa vida é só para agregar por um período, mas o melhor de Deus vem depois dessa vida, você não fica preso com isso, e você entende que se você for rico, glória a Deus; se for pobre, glória a Deus; se você tiver um carro zero, glória a Deus; se não tiver carro, glória a Deus, porque lá na eternidade eu vou viver uma nova vida com Cristo, e é lá que vale a pena. É lá que vale a pena. Paulo está dizendo: não deixe, porque a religião trava-nos. A religião quer dizer para você: olha, é aqui que você tem que resolver a tua vida. A religião diz isso. E a gente enfia isso na cabeça, e a gente vira um autoconsumismo. E você percebeu que a maior parte das pessoas que estão presas em dívidas, estão presas na verdade não em dívidas. Dívidas é o resultado do que na verdade virou um autoconsumismo. Ele está com o último celular, mas lançou o outro, ele já quer o outro. E nem terminou de pagar um. É autoconsumismo. Tem lá 100 pares de sapato. Quantos pés você tem, irmão? Irmã? Tem umas irmãs centopeia, né? Cheio de sapato, pensando que tem um monte de pé. Ah, pastor, eu não posso ter. Estou dizendo que isso não pode ser prioridade. Eu conheci uma irmã que ela tinha um guarda-roupa de closet, um closet com um monte de roupa que ela nunca usou com etiqueta, e que ela estava querendo até mandar para um bazar. Compulsão por aquilo que essa terra pode dar. Paulo aqui está lidando com uma coisa dizendo assim: você pode ter nessa terra, mas você não pode ter compulsão por ter nessa terra. Se é que podemos chamar de uma palavra aplicável, se você quer ter alguma compulsão, tenha pelo céu. Guarde os teus tesouros verdadeiros do céu. Paulo está dizendo: não mantenha a sua esperança aqui, porque a ressurreição de Cristo nos garantiu que se nós não estivermos vivos na sua vinda, nós estivermos mortos, nós também vamos ressuscitar. Sabe aquele ente querido que morreu em Cristo? Ele vai ressuscitar, irmão. E se Jesus voltar enquanto estivermos vivos, nós seremos transformados em um corpo incorruptível, porque nós estamos nessa terra de passagem. Você é bom de matemática? Quanto tempo é bom para viver nessa terra? 100 anos com boa saúde é bom? Dá para viver bem 100 anos com saúde? Sim ou não? A eternidade é mais do que 100 vezes 100. Por mais que você viva 100 anos aqui, é tão pouco perto daquilo que te espera depois. E Paulo aqui, ele volta,
Porque Paulo, eu sou apaixonado por Paulo, porque Paulo seria reprovado nas escolas de português de hoje. Paulo é redundante. Paulo, ele gosta de falar subir para cima, descer para baixo. Ele gosta, irmãos. Se você vê o texto, ele fala e volta a falar, e fala de novo, e fala de outro jeito, e aplica de outro jeito. Por quê? Porque o desejo de Paulo é que entre na cabeça das pessoas, e que elas não percam de vista que Jesus ressuscitou. Paulo, ele se transforma em algumas partes do texto que nós lemos, parece que fica dando até trocadilhos. Porque na verdade o que Paulo está querendo é que quando você leia, você absorva que o seu Deus não é um Deus de barro. Paulo está querendo colocar no teu coração que o seu Deus, ou o fundador da sua fé, ele não é o fundador de uma religião que está enterrada em alguma tumba. Paulo, ele usa várias vezes e repetidas vezes palavras para dizer que o teu Senhor, ele venceu o pior desafio do homem, ele venceu a morte. E Paulo vai mais longe, ele ainda brinca com a morte. Diz assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Não é Jesus falando, é Paulo. Ô morte, aonde está o teu aguilhão? Vencida foi a morte, lá na cruz do Calvário. Sabe como ela foi vencida? Quando Jesus estava na cruz, aleluia, a morte estava presente à cruz, porque a morte tinha duas pessoas para levar naquela noite: o que estava à direita e o que estava à esquerda. Mas o que estava no meio, a morte não tinha poder de tocar. Quando chega às 15 horas nossas, 3 horas do horário judaico, Jesus olha para o céu e fala uma palavra tremenda que para nós tem um significado tremendo. Diz assim: está consumado. Ele estava dizendo assim: as profecias se cumpriram. Isaías 53 está pleno. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. E a morte não podia tocá-lo. E aí ele dá a segunda palavra, que é a vitória do cristianismo. Ele olha para o Pai e diz assim: nas tuas mãos, Pai, como ela não pode me levar, eu entrego o meu espírito. Oh, Jesus! Ele venceu, ele é maior do que a morte. O maior pânico da humanidade é enfrentar um dia da morte para Jesus. Aleluia. Ele ficou olhando assim: você não pode? Deixa que eu faça a sua parte, eu entrego o meu espírito. 3 dias e 3 noites. A Bíblia tem alguns detalhes sobre esse período, mas não temos nenhuma evolução clara, teológica, para fazermos uma aplicação desses 3 dias. Podemos até criar alguns pensamentos de exegese, mas o que na verdade importa é que entre o dia em que Jesus morreu e entre a sua ressurreição, havia uma expectativa a ser vencida. A expectativa de que somente a ressurreição dele provaria que os discípulos tinham seguido o mestre certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está seguindo o mestre errado. Você está seguindo o mestre certo. Nós estamos, pastor, seguindo o mestre certo. Estamos no caminho certo. Você pode dizer para alguém: você está no caminho certo. Mas estamos no caminho certo. Porque quando eles estavam, Paulo está dizendo assim, quando eles estavam chateados, estavam tristes, quando eles achavam que
já tinha vencido os 3 dias e já tinha realmente vencido. Porque se contou as 3 noites, se contou os 3 dias. E quando se findou a última noite, os discípulos disseram assim, porque quando a gente não faz essa conta pascual, pastor, a gente não entende o que estava no espírito dos discípulos. Porque quando a gente faz a conta pascual e a gente entende que Jesus realmente ele dormiu ou morreu 3 dias e 3 noites ele ficou morto, nós vamos entender o espírito dos discípulos. Porque a última noite era a noite do sábado para o domingo. E Jesus não apareceu naquela noite. Como não apareceu naquela noite, aquela madrugada eles passaram acordados. Estavam reunidos. Tomé até se afastou da reunião porque era tremenda a situação. Passou-se, cumpriu os 3 dias e cadê Jesus? Naquele instante, era o instante final, o instante mais importante da vida deles. Era o instante de descobrir se eles tinham seguido Cristo ou tinham inventado uma falsa religião. Mas pela manhã, as mulheres saíram e foram para o túmulo. Eles nem foram, porque Jesus falou, esperem que eu vou ressuscitar e vou encontrar com vocês. Estavam todos tristes. Mas as irmãs, quando chegaram de manhã no túmulo, encontraram o túmulo vazio. Aquela madrugada não reteve Jesus. Aquela madrugada não reteve o corpo de Jesus. Jesus não falhou na sua promessa. E quando elas voltaram para contar para eles, Jesus atravessando a parede como se fosse algo tremendo, se pôs no meio deles e disse assim, a paz seja convosco. Aquela paz que ele estava dando para eles, era dizendo assim, tenham paz, eu venci, eu ressuscitei, vocês não serviram a um Cristo falso, eu ressuscitei, e eu estou aqui firmando, eu sou vivo! Aleluia! E aí Paulo, ele faz uma síntese de julgamento. Ele fala, olha, ele apareceu para as mulheres, depois ele apareceu para os discípulos, depois ele apareceu para 500 pessoas e alguns estão vivos ainda para dar testemunho, e depois ele voltou a aparecer para 3 discípulos, depois apareceu para Pedro, e depois apareceu para todos os apóstolos, e por último, aleluia, para mostrar que ele ainda está vivo, ele apareceu para mim, Paulo dizendo, ele disse, eu não tive uma visão na estrada de Damasco. Talvez você entenda que ele teve uma visão. Não, Paulo não teve uma visão. João sim teve uma visão na ilha de Patmos, mas Paulo não teve uma visão. Paulo, quando encontrou com Cristo, todos que estavam em volta também viram e ouviram a voz de um Cristo ressuscitado, que vivo estava e que chegou para Paulo e disse, Paulo, vencida foi a morte! Ele está aqui, ele vivo está! Ele vivo está! Ele vivo está! Ele vive! Ele vive! Ele vive! Oh, ele vive! Oh, ele está vivo, ele está aqui, ele é a tua esperança, a esperança de vida eterna, a esperança das promessas se cumprirem, a esperança que você não está seguindo uma religião, mas está seguindo o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus eterno, o Filho de Yahvé, o Filho daquele que se torna naquilo que o seu ungido precisa. Ele está aqui. Ele está aqui. Sinta a presença dele aí.
Sinta a presença dele aí. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Jesus. Eu já estou terminando. Paulo toca num assunto tão interessante. Quando ele fala de ressurreição, ele fala assim, existe um princípio de ressurreição. E nesse princípio ele chama os coríntios de insensatos. Ele diz assim, vocês são insensatos. Claro que eu estou sendo amoroso para dizer, mas ele não foi. Ele firma e diz, insensatos. O que tu semeia nunca vivificará, se primeiro não morrer. E o que morto está, quando vivificado é vivificado por Deus. E Deus, quando vivifica, dá a cada um o corpo como Ele quer. Isso é tremendo, irmãos. Você sabia que toda semente que é plantada, ela morre, apodrece, do meio da podridão a vida ressurge e nasce uma planta? Eu demorei para entender isso. Paulo está dizendo uma coisa assim tremenda, ele está dizendo, ei, vocês aí em Corinto estão tentando fazer um monte de soldadinho de chumbo. Estão tentando criar um padrão de roupa, um padrão de jeito de pentear cabelo, um padrão. Ei, o cristianismo não tem padrão, porque nós só semeamos a palavra da verdade. E o que nós semeamos, ela nunca vai nascer, frutificar, se não morrer primeiro quem recebe. E quando morre, ele ressurge de novo, mas não ressurge por força natural. Ele ressurge por um milagre de Deus. E quando ele ressurge em Deus, Deus dá o corpo a cada um como Ele quer. Olha para o teu irmão e diga assim, você é livre, irmão. Diga para ele, você é livre. Diga, você é livre, irmão. Pastor, vale tudo? Não. Vou parafrasear a frase de um grande pensador da modernidade. Não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Existem padrões estabelecidos por Deus. Mas os padrões não mexem na sua personalidade. Os padrões não mexem em quem você é de verdade. Os padrões não fazem com que você fique preso na religião. Os padrões de Deus, eles mantêm nossa vida emparelhada com algo chamado santidade. Quando Paulo fala isso, ele está estabelecendo que muitas das vezes nós queremos fazer com que as pessoas sigam o nosso padrão. Paulo está dizendo assim, ei, pare de ficar tentando enfiar o padrão na vida das pessoas, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Ah, pastor, mas eu tenho tentado ensinar que é desse jeito. Calma. Você só lança a semente e deixa a semente morrer, porque ela vai vivificar pelo poder de Deus, e ela vai dar o formato para essa planta, como diz o contexto de figuralidade, ela vai dar o formato a cada vida, e cada vida recebendo o formato de Deus, receberá uma vida em liberdade, em adoração, como filhos de um Deus vivo. Nunca ache que Deus não é capaz de fazer uma obra. E quando você fala assim, aquele irmão não tem jeito, você está dizendo, o Espírito Santo não consegue transformar ele. Paulo diz assim, nós somos transformados de glória em glória. Olha o teu irmão, diga assim, eu estou em fabricação. Diga para ele assim, tenha paciência comigo. Seja mais claro, diga assim, eu estou em obras. Estou em obras.
Você está entendendo? Não tente você terminar uma obra que só Deus pode fazer. Ele está no controle dessa obra. Ele está no controle dessa obra. E Paulo disse, Ele é fiel para terminar a boa obra. O que Ele começou, Ele termina. O que Ele começou, Ele termina. Aleluia. E como a hora não espera, a Bíblia diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha para mim e diga assim, sede firmes. Não importa o que você passe, irmão, fica firme. Que tem hora que bate um vento tremendo, né? Só Deus sabe o vento que bate. Mas sabe como é que Deus faz uma similaridade a você? Ou sabe com o que Deus compara você? Ele te compara com a palmeira. Por que Ele te compara com a palmeira? Porque a palmeira, quando o vento dá na palmeira, ela até se inclina por conta do vento, mas a raiz está firme. Ela está firmada. E quando o vento passa, ela volta para o lugar. Paulo está dizendo, você entendeu que a ressurreição te atingiu? Você entendeu que você está sendo trabalhado, é um tempo em edificação? Você entendeu que Ele está comandando a sua vida? Você entendeu que você tem direito à vida eterna? Você entendeu que Ele está na sua vida? Você entendeu que Ele é o seu Pai soberano e você é filho dEle? Você entendeu que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? Você entendeu tudo isso? Então fica firme, porque Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Não desespere. Não perca o controle, esteja firme, sabendo que mesmo quando não temos o controle da situação, Deus ainda está no controle. Paulo depois diz assim, além de firme, seja constante. Diga comigo, constante. Constante, irmão, é permanente. Constante é, eu venho culto de domingo, no outro eu vou vir também. Ah, mas se a prova bater na minha porta, eu estou aqui de novo. Constante. Vou vir na terça-feira, constante. Vou vir na sexta-feira, constante. Ser constante não é deixar que a dificuldade, a tribulação, ou até mesmo as coisas do mundo me tire do foco. Não, eu vou permanecer constante. Eu vou adorar a Ele. Eu vou ser grato a Ele. Eu vou permanecer constante. Nada vai me tirar do propósito. Eu vou permanecer constante. Diga, eu sou constante. Diga, eu vou bater cartão. Firmes e constantes e sempre abundantes. O teu irmão diga assim, faça mais do que o comum. Faça mais. Por que Paulo termina essa mensagem com esse versículo? Esse é um versículo só que eu estou trabalhando aqui. Por que ele termina essa mensagem com esse versículo? Ele está dizendo assim, olha, eu tenho aqui 57 versículos de promessa sobre a sua vida. E um de compromisso. Seja abundante. É só um de compromisso. Então seja grato em tudo. Paulo seja a ponto de dizer assim, dá graças a Deus por todas as coisas. Pastor, mas como que eu vou dar graças a Deus pela dificuldade que bateu na minha porta? Entendendo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, tudo contribui para o bem daqueles que são chamados a Deus e são escolhidos para um propósito. Dá graças a Deus, irmãos. Dá graças a Deus, vai dando graça. Porque quando você cria o hábito de ser abundante em gratidão a Deus, Deus, aleluia, que não deve nada a ninguém,
ele começa a fazer a gratidão se transformar em bênção. E vai vindo bênção, e vai vindo bênção, e você vai sendo grato, e Deus vai dando livramento, e você vai sendo grato, e Deus vai abençoando a tua casa, e você vai sendo grato, e Ele alcança a tua família, e você vai sendo grato, e Ele muda a tua história no trabalho, você vai sendo grato, as suas finanças começam a ser recuperadas, e daqui a pouco você vive novas finanças em Cristo. Seja abundante. Tenha em abundância para Deus, seja grato, sempre feliz com Cristo. Faça igual aquela mulher que quando perdeu o filho, perguntaram para ela, como está a tua casa? E ela disse, vai tudo bem, porque na minha vida quem manda é Deus, a última palavra é dele, é ele que põe um ponto final, a morte não põe ponto final, quem põe ponto final é Deus. E o profeta foi lá e ressuscitou o menino, porque ele é a ressurreição, ele não é uma vírgula, é Ele que põe o ponto final. Seja abundante. E diz assim, faça a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fosse você, eu saía desse culto já procurando os líderes, o pastor. Meu pastor, eis-me aqui. Estou me cadastrando nesse exército de Cristo. Conte comigo. Talvez fale assim, mas eu não sei o que fazer, pastor. É assim que começa. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente está apto a fazer o que for lançado à nossa mão. Que aqueles que acham que sabem fazer tudo são os mais difíceis de trabalhar. Mas aquele que fala, não sei por onde eu começo, fique tranquilo. Deus vai te conduzir para o teu ministério. Quando eu cheguei na igreja, uma das primeiras mensagens que eu ouvi, alguém pregando, foi que não existe um membro na igreja chamado prego, e muito menos um membro da igreja chamado parafuso. E eu fiquei assim. Diga, não sou prego. Diga, não sou parafuso. A única coisa que fica no banco da igreja é prego e parafuso. Você é chamado para fazer uma boa obra. Você é chamado para fazer algo para o reino. Você é chamado a fazer algo para Jesus. Você não é chamado para vir aqui assistir o culto religiosamente no domingo, porque nós não estamos aqui por religião. Nós estamos aqui por gratidão. Você é chamado para se levantar desse banco e ocupar o teu espaço, porque Jesus tem espaço para todo mundo, aleluia. E Ele diz, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo uma coisa, todo trabalho que você fizer para Deus, vai redundar em bênção sobre a sua vida. E penso que eu nunca pensei nessa pergunta, mas Pedro foi e falou, né? Pedro, eu sou apaixonado por Pedro, porque Pedro perguntou o que todo mundo quer perguntar e não tem coragem. Não tem hora que a pessoa faz uma pergunta no meio de uma sala, todo mundo ri da pergunta. Assim, que pergunta mais boba. Mas daqui a pouco vem um silêncio, que todo mundo quer saber a resposta. Na verdade, ninguém tem a coragem de fazer a pergunta, mas a resposta todo mundo quer ouvir. Pedro chegou assim, Senhor, eu sei que a gente tem a vida eterna. Ó, como se fosse algo simples, né? Eu sei que a gente tem a vida eterna. Mas o que é que nós vamos ganhar de servir ao Senhor além da vida eterna? Aí Jesus, com aquele carinho, com aquele amor, disse assim, Pedro, não há ninguém que deixe, e deixar não é definitivamente, é abrir mão de família, no aniversário, de fim de semana, para a obra de Deus. Não tem ninguém que abra mão, até mesmo do seu esposo ou sua esposa, muitas das vezes, para participar de um projeto do reino. Não há ninguém que abra mão do seu trabalho, que muitas das vezes deixa de fazer uma hora extra para fazer um compromisso com Deus. Não há ninguém que abra mão de alguma coisa, por amor à minha obra, que não receba pelo menos 100 vezes mais nessa terra. Paulo está dizendo assim, não é vão o seu trabalho no Senhor,